Xeô, Motubá, Xé, Mucuyu, Colofé, a todos vocês que nos acompanham aqui através do canal Tenda de Santa Luzia. E antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha, né? Fazer seu comentário, compartilhar com seus amigos, para nós levarmos informações acerca da espiritualidade para cada um de vocês. Gente, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o que, gente? Sobre determinismo. Gente, se tem uma coisa que eu tenho raiva, é de determinismo. Gente, determinismo é uma coisa muito negativa para nossas vidas. Coisas determinadas, predeterminadas, principalmente quando se trata da questão da espiritualidade, porque a espiritualidade tem uma dinâmica que eu considero surreal. E quando eu sei que todos os terreiros têm que ter regra, porque se não tiver, realmente boicota, porque a gente vê a situação de alguns filhos de santo que realmente boicotam as nossas casas, infelizmente, principalmente quando a gente trabalha com uma coisa chamada liberdade. Então a gente sempre lida com pessoas ingratas e que realmente termina a gente tendo esses problemas dentro das nossas casas. Mas o que é que eu falo de determinismo? É quando você pontua algo que esse algo nunca poderá mais ser desfeito, né? E eu acredito que as coisas não funcionem assim. Sabe, determinismo é quando eu digo, esse copo é azul, ele só pode ser azul, então nunca ele pode ser pintado de verde. E a gente tem muitos problemas, principalmente com as manifestações das entidades. As pessoas vêm falar com a entidade. Por exemplo, o meu mentor é o Pai Oscar Lego, Bujibuá da Trindade. O que acontece? Dentro desse processo, o que nós temos? Eu recebo o Pai Oscar Lego, Bujibuá da Trindade. Eu já falei para todos que aqui acompanham através do canal, ou que acompanham aqui a nossa casa, que é o seguinte: o Pai Oscar Lego que vive em mim, ele só vive em mim, ele não vive no outro. O Pai Oscar Lego que está em mim, ele está em mim, é um espírito que foi designado para mim, é um espírito que trabalha comigo, né? É um espírito que foi feito para a minha pessoa trabalhar, né? Temos muitos Oscar Lego? Claro que nós temos, e cada um vai carregar uma característica e uma essência. Então não dá para determinar um jeito do Oscar Lego se manifestar na coroa dos médios. Não dá para ter esse tipo de manifestação. Haja visto, gente, que não tem como ser assim. Porque assim como o sol raia, isso eu aprendi com o pai Luciano, né, que é o pai Luciano de Alto Longar, que assim, o sol raia para todos, assim são as entidades. Eles raiam para todos. Então assim, a figura falange Oscar Lego, apesar de alguns dizerem que encantados não tem falange, eu discordo completamente, porque nós temos muitas pessoas que desapareceram aí na vida e se tornaram aí encantados. E eu não duvido nada que o Pai Oscar Lego tenha sido algum parente meu, alguém que desapareceu e se encantou, e hoje ele se sente confortável em estar comigo para a gente levar uma base muito importante, que é da espiritualidade, através do axé da Tenda de Santa Luzia, né? Então assim, não dá para determinar uma forma dele descer no médium, não dá para determinar, como as pessoas determinam. Maria Mulambo só é assim, toda Maria Mulambo é dessa forma, se não for dessa forma não é Mulambo. E quantas vezes, gente, eu não vejo coisas absurdas, quando os pais de santos estão incorporados ou pseudo-incorporados, quando eles dizem assim: se as 7 encruzilhadas não falar com você, não é 7 encruzilhadas. Gente, isso é um pensamento muito pequeno quando se trata da espiritualidade. A espiritualidade não é isso. Espiritualidade não é algo pequeno. É muito complicado você colocar uma energia sua como se fosse uma energia totalizante. Ainda temos algumas situações, gente. Eu, por exemplo, participei de uma casa que, se eu tivesse um mentor que tivesse o mesmo nome, tinha que ser mudado completamente. Eu tinha que ter uma outra entidade com outro nome, porque não podia ser aquela, né? Apesar da gente não precisar focar nessa questão de nome, né? Mas mesmo assim, gente, a gente passou a vida toda incorporando uma entidade que se chama 7 Encruzilhadas, ou uma entidade que se chama Oscar Lego. E alguém chega aqui: não, você não pode mais incorporar porque a minha casa é de Oscar Lego, então aqui a sua não pode ser, sabe? São essas bases deterministas, gente, que eu realmente vivo banindo
dentro do meu processo sacerdotal, dentro de toda a minha vivência sacerdotal, porque eu acredito na espiritualidade livre. Eu sei que nós temos algumas regras, eu já tive até alguns problemas com alguns filhos aqui por conta de regra, de pessoas dizendo que eu estou contradizendo a minha própria regra. Não é contradizendo a própria regra. Existem situações que acontecem na vida da gente que são únicas, sabe, gente? Que são únicas. Aqui na minha casa já aconteceram situações que foram únicas. Uma vez eu estava fazendo o batismo de um rapaz aqui que é filho da casa e simplesmente ele manifestou o caboclo dele e a energia do caboclo tomou conta de toda a casa, todo mundo sentiu aquela força e aquela energia. Qual é a regra? Que a pessoa teria que ter pelo menos 1 ano para poder receber a confirmação da entidade. Mas naquele momento, aquela entidade se comunicou comigo através da energia dela, então não tinha como eu não fazer a confirmação daquela entidade. Gente, porque aqui a gente divide, é assim, a gente faz o batismo na religião de Umbanda. A nossa Umbanda aqui eu considero uma Umbanda mais universalista, né? Nós acreditamos em muita coisa, nós acreditamos na força das pedras, na força dos oráculos, enfim, em muita coisa, uma Umbanda mais mista. Mas assim, a gente faz o batismo para a entrada na religião e aí a gente faz as confirmações das entidades, que é o tempo que a gente recolhe alguns médios, eles passam 7 dias recolhidos, 4 dias eles passam em casa, 3 dias eles passam aqui no terreiro, justamente para que eles entrem em conexão com a sua entidade, né? E aí a gente vai fazendo ritos durante todos esses dias para que a conexão aumente e essa pessoa consiga acessar essa energia com toda a potencialidade, com toda a firmeza, com todo o axé. Então a gente faz. Mas, é como eu digo, não dá para trabalhar determinismo nisso, sabe? Tem pessoas que são muito deterministas, é isso, pronto, e acabou-se, é isso, e só é isso, e não se abre para o novo, o que é um grande erro. Nós temos que estar aberto para o novo sempre, porque a espiritualidade ela vai mudando, a espiritualidade é mutável, assim como nós também somos mutáveis. Eu tenho certeza que você hoje, se tiver seus 30, 40 anos, você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Então é importante nós abrirmos o nosso coração e entender toda esta base, o quanto isso é importante para a nossa vivência espiritual, tá certo, gente? Então esse é o nosso vídeo de hoje, falando um pouco sobre essa questão de determinismo. Vamos encerrar com esse tipo de energia, porque isso impossibilita e muito a nossa atividade espiritual. Muito axé, força, luz e resistência, fé em Deus e pé no chão.